A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falar da graça de Deus. É muito maravilhoso falar da palavra de Deus, da graça de Deus. E isso me deixa assim, cada dia mais, com mais vontade de produzir mais informações sadias, alimento sólido. Então, amados irmãos, desde já, eu já agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos, que tem inscrito no canal e que tem feito parte aí dessa comunidade Reconciliados em Cristo. Irmãos, hoje o tema é bastante, o alimento hoje, né? Nós vamos ceiar, não é a Santa Ceia que tomam por aí, mas nós vamos ceiar nesta noite. Mas é um alimento muito pesado, um alimento bastante sólido. Vocês têm que estar bem preparados para poder esse alimento descer e não ser indigesto. Eu sei que para algumas pessoas esse alimento ele não vai descer, e se descer ele vai ser indigesto, porque as pessoas de repente não vai suportar e não vai aceitar e vai jogar esse alimento para fora. E que não pode, de maneira alguma. Nós, em graça, nós não estamos sendo alimentados mais com leite. Nós não somos mais alimentados com leite. Nós somos alimentados com alimento sólido. Alimento esse que nós iremos alimentar, que nós iremos ceiar nesta noite. Não é Santa Ceia, abençoado, mas o alimento é sólido. Amados irmãos, pegue as suas Bíblias e acompanhe comigo na leitura. Porque eu vou abrir a minha Bíblia aqui, onde está a palavra de Deus, e vou mostrar para vocês. Eu creio que vocês vão conseguir ver aí. Novo Testamento. Novo Testamento. Isso é Mateus ainda. Novo Testamento. O que está acontecendo? Algumas pessoas, muita gente acredita que em Mateus é Novo Testamento. Mas Mateus não é Novo Testamento. O que é testamento? Testamento é algo que a gente faz, é algo que a gente escreve para alguém desfrutar quando alguém morre. É algo que, por exemplo, se eu for uma pessoa que tiver muitos bens imóveis, eu vou fazer um testamento ainda em vida, e quando eu morrer, esse testamento passará a valer. Então, quando você abre a sua Bíblia e vê em Mateus Novo Testamento, como que pode ser Novo Testamento se Jesus ali está nascendo, se Jesus ali está crescendo? E sendo que o próprio Jesus, ele é um mediador de um Novo Testamento. Então não pode. Então isso aí já começa errado. E hoje, abençoado, nós iremos falar de um tema bastante importante para você. Espero que você fique até o final e aproveite desse alimento que, eu vou ser sincero, ele é bastante pesado. Você tem que estar bem preparado para poder receber ele. Nós estaremos falando hoje o sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento. Exatamente, abençoado. O sangue do Novo Testamento. Nós entendemos, nós conhecemos e sabemos que a Bíblia, elas são divididas em duas partes. Antiga e Nova Aliança. O Antigo e o Novo Pacto. E nós hoje estaremos falando do Novo Pacto, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Uma hora ou outra aí, eu estarei falando do primeiro pacto, né? Do primeiro testamento. Mas hoje vamos falar desse Novo Testamento. E uma das passagens que me chamou a atenção, e que muitas pessoas aí, volto a dizer mais uma vez, não estou aqui para falar mal de denominação nenhuma, de pessoas nenhuma, mas alguns cães gulosos que estão por aí defraudando aí, vidas, estão aí destruindo patrimônios, esses sim a gente não pode alisar, são cães gulosos mesmo. Então, Mateus 26,
do 26 ao 28, está falando de uma passagem muito interessante que algumas pessoas interpretam que Jesus está ensinando a comer, a tomar a Santa Ceia, a participar da Santa Ceia. Não, abençoado, não. Jesus ali está anunciando um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. E para provar isso para vocês, não é eu que vou provar. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí, em Mateus 26, que diz o seguinte, vamos lá, a leitura, vai acompanhando aí. Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoou-o, e partiu e o deu aos seus discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Agora, abençoado, eu peço que você preste bastante atenção no 28, que diz assim, Mateus 26. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Algumas pessoas acreditam acerca de pecado, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas aqui era o sangue de Cristo derramado por muitos para a remissão de pecados. Não vou entrar nesse detalhe, vou ficar mais mesmo na questão do Novo Testamento. Então, essa questão de remissão de pecado, se você parar e analisar, você vai ver que Jesus morreu e remiu os pecados. Retirou, levou em si o pecado, os pecados do mundo. Então, eu vou só ler aqui para você ter uma ideia. 1 Pedro 2:24, aqui Jesus já havia morrido, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então, abençoado, quando em Mateus 26 ele derrama o seu sangue, ele fala que pega ali, ele usa todo um simbolismo, né, para anunciar o Novo Testamento, a nova aliança, e isso daí as pessoas não entenderam ainda nos dias de hoje. Não entenderam. Jesus fala por parábola, ele fala de maneira que muitas pessoas ainda não entenderam nos dias de hoje. Porque ele está dizendo aqui, ele está deixando muito claro aqui, que ele não está ensinando ninguém a tomar Santa Ceia, que não é Santa Ceia, Páscoa. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ele está simbolizando, ele está fazendo uma figura, ele está simbolizando, ele não está levando isso para o lado literal. E esse momento aqui que ele está tomando a Páscoa aqui, era a Páscoa judaica. E ele aproveitou esse momento, dias antes de antecedir a Páscoa, para fazer esse anúncio aos seus discípulos. E sentou à mesa ele e os 12 discípulos. Judas ainda se encontrava vivo com eles. Então, abençoado, Jesus, em Mateus 26:28, ele está anunciando o Novo Testamento. E ele estava vivo. E aqui nesta noite nós ainda vamos falar que um testamento só tem validade quando o testador morre. Jesus aqui ainda estava vivo. Então, a partir da morte dele que prevalece o Novo Testamento. E Deus, anteriormente, abençoado, já havia anunciado que ele faria uma nova aliança, um novo concerto com o seu povo. E que antigamente existia dois povos, judeus e gentios. Então, ele tinha uma aliança só com um povo só com os judeus. Os gentios eram um povo sem Deus, esquecido por um canto. Mas, isso aí é um tema para uma outra oportunidade. Mas se você parar e analisar, abrir a tua Bíblia aí, em Jeremias 31, olha o que está dizendo aqui. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, essa aliança, essa nova aliança, ela também é uma nova aliança ministrada com sangue. O sangue tinha que derramar, porque a antiga também,
ele fez uma nova aliança e de lá para cá eles usaram muitas, para a remissão de pecado, matarem animais, né? Para remissão de pecado. Entrava o sacerdote no templo, oferecia sacrifício primeiro para ele, depois para o restante do povo. Então, em Jeremias, o próprio Criador está falando que ele faria uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, quando o próprio Deus se manifestou aqui em carne e sangue aqui na terra, em Mateus 26, 28, ele está anunciando essa nova aliança. E as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas, não, Jesus aqui está mandando comer Páscoa. Não, meu abençoado. Ele está mandando comer ceia, não é Santa Ceia. Ali ele estava comendo Páscoa. Então, era uma festa judaica. Então, Jesus estava anunciando o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança. Vamos continuar com a nossa leitura. Eu peço aos abençoados aí que fique até o final. Vai ser bastante comprido esse vídeo, mas peço que atolere um pouquinho mais aqui. Olha, de repente você pode falar assim, olha, como que você pode falar que nós estamos em um novo pacto? Nós estamos sim, porque Jesus morreu e ressuscitou. E começou. Quem fez o pacto, quem fez a aliança foi Jesus de Nazaré. Ele morreu e ressuscitou, ele é o Cristo ressuscitado. E hoje ele é o próprio Deus. Olha aqui, abençoado. Hebreus 8, verso 8 a seguir. Olha o que diz. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Abençoado, essa nova aliança, ela se tornou toda concluída com a destruição do templo de Jerusalém. Porque até então o Espírito Santo de Deus entendia que o caminho ainda estava encoberto e ele não manifestava totalmente em nós. Ele entendia, porque o templo de Israel era um simbolismo do Criador para os judeus. Então, enquanto o templo de Jerusalém estava de pé, o Espírito Santo de Deus entendia que o caminho estava encoberto. Eu não pus esse versículo aqui para me falar nesta noite, mas os amados irmãos podem estar procurando aí que está escrito sim. Então, aqui Paulo está falando aqui, em Hebreus, né? Ele está narrando aquilo que nós acabamos de ver aqui de Jeremias, né? Jeremias 31, 31. Vamos continuar com a leitura aqui para os amados irmãos entender mais um pouquinho. Vamos lá. Hebreus 8, 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais nos dias em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ou seja, os judeus eles não permaneceram naquela antiga aliança. E Deus não atentou para isso daí. E foi necessário fazer uma nova aliança. Por quê? Aquela aliança era uma aliança, era um pacto de morte. A gente vai estar lendo aqui nesta noite aqui. Vamos continuar aqui. Eu vou evitar comentar bastante, porque senão vai ficar muito grande a live. Hebreus 8:10, né? Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ou seja, depois daqueles dias, quais são esses dias, abençoados? Depois daqueles dias que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Nós hoje, abençoado, nós estamos na nova aliança, nós estamos no novo pacto, mas muitas pessoas ainda persistem em ficar nas coisas antigas. Nós estamos no novo pacto. De repente eu falo, Ivan, mas então nós podemos esquecer tudo aquilo lá que não serve para nada. Não, abençoado. Serve sim, nós podemos estudar e ver como que Deus tratava o seu povo e trata o povo até hoje. Fazer as comparações. Serve sim, e muito. Vamos lá. Verso 11. E não ensinará
cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ainda nos dias de hoje, abençoado, as pessoas ainda continuam apresentando criança no templo, apresentando para Deus e tal. É um absurdo isso aí, mas não vou entrar nesse detalhe não, vamos lá. Porque Deus conhece tudo, né? Isso aí era uma coisa judaica, e nós não somos judeus, então nós não podemos viver como judeus. 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. É o novo pacto. É o sangue do Novo Testamento, onde nós estamos. Nós estamos na nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança. Então nós não podemos viver como os judeus, nós não podemos viver mais como o pessoal de antigamente, na antiga aliança, debaixo de ordenanças, da lei. Vamos continuar aqui, verso 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, aquela aliança que ele fez no passado, acabou. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos na graça de Deus. Algumas pessoas insistem em não aceitar, mas é o fato, é a verdade. Vamos continuar lendo aqui, para os amados irmãos entender aqui. Hebreus 9:14, a seguir. Quanto mais o sangue... Eu estou lendo aqui, abençoado, aquilo que eu achei conveniente pôr aqui para ler. Mas depois os amados irmãos aí estão ouvindo eu falar dos capítulos e versículos. Pode ler o contexto aí também, em suas residências, aí nos seus lares. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. As obras mortas são as obras da antiga aliança, que se tornaram enfraquecidas, velhas, e se tornaram obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, né? Vamos continuar. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, abençoado aqui, ó, olha, presta bastante atenção aqui nesse versículo aqui, do 15. E por isso é mediador. Quem é mediador aqui, abençoado? Mediador aqui era o Messias. Mediador de um novo testamento. Nós estamos no Novo Testamento, aquele anunciado que eu falei aqui em Mateus 26:28. As pessoas estão achando que Jesus está ensinando comer Santa Ceia, não é Santa Ceia, é Páscoa. Aqui está falando, Paulo está falando aqui em Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento. Olha, isso é muito sério, abençoado. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. É o Novo Testamento. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, quem era o testador? Quem é o testador do Novo Testamento? Quem é? Jesus. Em Mateus 26:28, é como se ele tivesse pego um papel escrito Novo Testamento para nós. Isso é fato, abençoado. Mas as pessoas estão acreditando que Jesus ali está ensinando a comer Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa. Por quê? Olha aqui. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, que eu mostrei aqui, ó, e vou mostrar novamente aqui, em Mateus aqui, tem essa página em branco aqui, escrito Novo Testamento. Aqui não é Novo Testamento, porque aqui Jesus, aqui em Mateus, aqui está contando
a história de Jesus quando ele nasceu, tudo isso. Então, ele que é o mediador de um novo testamento, e ele estava vivo, como é que pode ser o novo testamento se o testador está vivo? Se é necessário que intervenha a morte do testador. E olha, o que está dizendo aqui? Hebreus 9, 17. Presta atenção. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor, enquanto o testador vive. Olha, abençoado, se eu pegar a Bíblia e abrir Mateus ali e aceitar que isso é um novo testamento, eu vou viver enganado. Por que eu vou viver enganado? Porque ali Jesus ainda estava vivo. E aqui está falando em Hebreus 9, 17, diz assim: porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Como que pode ser novo testamento se o testador está vivo? E com isso daí, as pessoas daí para cá estão todas enganadas, muitos enganados, né? Muitos enganados. Não, nós estamos no Novo Testamento, lendo Mateus. Não é Novo Testamento. Porque aqui está dizendo que tem que, para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. E assim é nos dias de hoje, quando alguém deixa alguns bens quando morre, antes de morrer, ele faz um testamento. E só vai valer após a sua morte. Então, o sangue do Novo Testamento foi anunciado em Mateus 26, 28, que nós lemos no começo. As pessoas não aceitam isso aí. Algumas pessoas falam, você está ficando louco, porque eu sou da igreja há tantos anos, agora você vem, até poucos dias aí você vivia cantando e agora você vem falar disso aí. Graças a Deus abençoado. Há 6 anos atrás eu conheci a graça de Deus e entendo ela perfeitamente de acordo com a nova aliança. Eu estudo a antiga aliança? Estudo sim, mas graças a Deus não vivo debaixo de rudimentos legalistas, não. Então, abençoado, vamos continuar aqui, verso 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Ou seja, o primeiro testamento era com sangue para ser consagrado. E o segundo testamento, o novo testamento, tinha que ser com sangue. Mas o sangue do cordeiro, sem mácula, sem mancha, perfeito. Sem mácula, perfeito. Ele era perfeito, sem pecado. Puro. Vamos lá, abençoado. Lucas 23, 39. Olha aqui, abençoado. Essa passagem aqui, algumas pessoas interpretam de um jeito, interpretam de outro. E eu vou falar aqui, de repente você ainda não tenha ouvido falar dessa forma aqui. Olha aqui, prestem bastante atenção. Lucas 23, 39 a seguir. E um dos malfeitores que estava pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições? Vamos partir aqui, 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade, olha aqui, pessoal, isso aqui, eu já tenho um vídeo falando acerca disso daí, mas presta atenção nisso aqui. Isso aqui tem um erro de tradução aqui, né? Vou só falar rapidinho aqui. Eu vou falar do jeito que está escrito aqui, depois eu vou explicar aqui. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Isso aqui, cadê a vírgula? Algumas pessoas falam, não, mas aqui Jesus... porque Jesus não foi naquele mesmo dia para o paraíso. Algumas pessoas falam assim, não, mas foi o Espírito dele. Olha, não tem isso aí falando que o Espírito saiu de Jesus aqui e foi para o paraíso no momento algum. Tem que falar que o Espírito desceu sobre ele, como pomba. Não tem que falar que o Espírito largou ele aqui e foi para o paraíso, não. Então, agora eu vou pôr uma vírgula aqui, abençoado, e vou explicar isso rapidinho para depois voltar para o tema
propriamente dita ali, para o capítulo onde eu tenho que explicar aos irmãos aí. O correto seria assim. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Em verdade, ou seja, Jesus estava falando hoje. Jesus está falando hoje. Ele não está falando o certo de interpretar, ele não está falando que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso. Até porque Jesus, depois que morreu, ressuscitou, né? Quando ele ressuscitou, ele foi as premissas da ressurreição. O sepulcro se abriu e muitos corpos dos que dormiam em Cristo foram ressuscitados e entraram na cidade santa. Mas isso aí é um assunto que eu já tenho vídeo falando desse assunto aí na internet. Então, voltando aqui aos dois malfeitores da cruz aqui, olha, abençoado. Um estava querendo ser salvo por esforço próprio. O primeiro aqui, ó, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Enquanto o outro diz assim, tu nem ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições. Abençoado, Jesus, para e pensa comigo, Jesus no centro aqui. Um de um lado e o outro de o outro lado. Analisa. Lei e graça. A lei era o que disse, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha a graça. Tu nem ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições. Lei e graça. Não é maravilhoso isso aqui, pessoal? Eu não sei se você já ouviu alguém te explicar dessa forma. Mas aqui, os malfeitores da cruz aqui, é a lei e a graça. E na graça, não é nós que buscamos a salvação. Não é nós que buscamos Cristo. É Cristo que busca nós. Enquanto que na lei ali, aquele malfeitor que estava querendo que Jesus salvasse ele aí também, era um esforço próprio. Efésios 2,8 fala que a salvação não é por nós, não vem mediante os nossos esforços, não vem mediante os nossos esforços. A salvação é de graça, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não é de vós, é dom de Deus. Então, aqui o malfeitor aqui está usando a lei, e o outro usando a graça. Isso é maravilhoso, abençoado. É o que muitas vezes as pessoas estão fazendo aí hoje, tentando ser salvo pelos seus méritos. Não, eu tenho que me batalhar para me ser salvo. Amado, nós em graça, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. E isso é muito mais profundo do que eu ficar aqui. Não, eu tenho que lutar pela minha salvação. Não, abençoado. Cristo já lutou. Cristo já se entregou para nos salvar. É melhor eu acreditar dessa forma do que eu acreditar que eu tenho que lutar para que seja salvo. Aí vai ser mérito meu. E mérito diante de Deus eu não vou ter. Com salvação eu não vou ter. Vamos continuar aqui com a leitura, pensado. Vamos lá. 44. Não, 43. E disse Jesus, em verdade te digo. Não, isso aqui eu já li, né? Vamos para frente, o 44 mesmo. E era já quase a hora sexta, e havendo trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Ou seja, outra passagem aqui muito interessante que as pessoas estão deixando passar batido. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, a lei ficou para trás, envelhecida, esquecida, e a graça do outro lado. Olha, abençoado. O que muita gente espera quando se procura uma denominação religiosa é encontrar palavras edificadoras dessa forma, mas lamentavelmente elas não vêm. Lá é dinheiro, 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 dinheiro. Deixa isso para lá. Hoje nós não vamos falar disso. Hoje nós vamos falar de palavras que edificam, palavras verdadeiras. É a espada. Hoje é alimento sólido. Hoje é alimento sólido. Não é leite na mamadeira. Hoje é alimento sólido, mocotó. Muita gente, se tomar desse alimento aqui, passa mal, porque não aceita isso aqui. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós. O corpo aqui, abençoado, não vou entrar nesse detalhe, mas o corpo aqui, que Jesus pega o pão, simboliza a igreja. Ok? Fazer isso em memória de mim. Eu fiz um vídeo recente agora a respeito de fazer isso em memória de mim. Não se faz algo em memória de quem está vivo. Se para você Cristo está morto, faça em memória dele. Mas se para você Cristo vive, não se faça algo em memória de quem está vivo. Em memória. De repente você pode falar, mas está escrito. Tudo bem. Olha nessas ruas e avenidas e praças, o nome das pessoas que está sendo homenageada ali, se tem um vivo. Não tem. São todos mortos. Então vamos lá. Semelhantemente também depois desse ato, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É no sangue, o Novo Testamento é no sangue dele. Gente, nós já estamos no Novo Testamento. Será que é difícil as pessoas entenderem isso? Jesus está falando muito bem aqui. 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento que nós hoje estamos nele, gente. É simples de entender isso aqui. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Já falei, né, acerca de em memória de mim. Vamos seguir aqui com a leitura aqui e os comentários aqui. Vamos lá. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, Paulo aqui está fazendo um trocadilho aqui, uma figura de linguagem, para dizer as pessoas que estavam no antigo pacto com os que estão na nova. Ele não está falando aqui de meninice, de criança, de brincar no barro. Não, ele está falando de antiga aliança com nova. Vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, muitas pessoas ainda hoje não aceitam a graça de Deus, mas ele está lá até o tempo determinado pelo Pai. A gente tem que ter paciência com isso aí. Eu peço desculpa aos amados irmãos que estão assistindo e mandando mensagem, eu não tenho respondido aqui, mas eu fico muito feliz por estarem aí assistindo, né? Eu não vou falar o nome de todos aqui, porque de repente eu posso incorrer no erro aí de esquecer alguns. Vamos lá. Olha aqui. Gálatas 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, Paulo não está falando de sua meninice, não. Ele está falando do tempo que ele estava perseguindo a igreja, né, daquele tempo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quais são esses primeiros rudimentos do mundo? É o antigo pacto. Eu não estou excluindo o antigo pacto, de maneira alguma. É muito bom a gente ler, e eu gosto de ler. Mas nós estamos e temos que viver a nova aliança. É o que traz o título desse vídeo que eu estou fazendo nessa noite. O sangue do Novo Testamento. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quem estava debaixo da lei? É eu? É você que está assistindo esse vídeo? Não. Eram os judeus. Nós não nascemos debaixo de lei. Cristo é o fim da lei para aqueles que crêem. A palavra de Deus disse, eu creio. Então nós não nascemos debaixo de lei. Quando nós nascemos, a lei já foi abolida por Cristo. Ele cumpriu ela, acabou. Então aqui, ó, Gálatas 4, né, verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Vamos continuar aqui, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Em graça é assim. Em graça não é mais, aleluia. Em graça é Abba, Pai. Abba, Pai, né? Desculpa aí. Abba, Pai. Então, em graça é assim. Em graça não é paz do Senhor. É graça e paz. Ou paz e graça. É assim que nós fazemos, abençoado. Assim que já não és mais servos, mas filho,
Já não é mais servos, é filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros abençoados. Tem muitas pessoas que vivem aí em dificuldade, lutando daqui e dali para vencer. Amado, em graça, a gente acaba com essa fadiga de ficar querendo ganhar e vencer na vida. Quando a gente está em graça, a gente fica tranquilo, porque o fardo de Cristo ele é leve, ele é suave. Então, em graça é assim. Efésios 2, 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eres gentios na carne. Ou seja, aquele povo que era o povo sem Deus, os gentios, né? Que o povo de Deus, de fato mesmo, não é esse que pega uma Bíblia e vai para a igreja, não. O povo, hoje nós somos todo o povo de Deus. Mas naquela época, o povo de Deus eram os judeus. E existia um povo que era desgarrado da casa de Israel. Que Jesus certa vez falou assim: existem outras ovelhas que convém, que não são desse aprisco, que convém eu trazer ela para esse aprisco. O aprisco era ele. Era ele. Então, aqui Paulo está falando que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo da graça, os apóstolos 12, depois Judas morreu, era o apóstolo da lei. Paulo é o apóstolo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, para os gentios que antes andavam assim, ó, aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eras gentios na carne, chamado incircuncisão, pela que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Antigamente era feita a circuncisão, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não convém. Naquele tempo estava sem Cristo. Quem estava sem Cristo? Os judeus? Não. Eram os gentios, separados da comunidade de Israel. Isso era no antigo pacto, então era desse tipo o antigo pacto. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era os gentios, as condições dos gentios na antiga aliança. Nós estamos na nova, agora você vai saber o que aconteceu. E nós somos gentios, nós não somos judeus. Mas eu vou explicar aqui agora o que aconteceu com os gentios. Verso 13. Mas agora, não é hoje, agora que Paulo fala daquela época para frente. Mas agora, em Cristo Jesus, não é ir para o templo não, é em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, pessoal, ficou bastante claro aqui que os gentios e os judeus não se entendiam. Jesus veio e derrubou a parede de separação entre os dois povos, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, o pessoal ainda fica insistindo em viver no antigo pacto, sendo que nós hoje em graça, nós vivemos aí, nós reinamos em vida. Reinar em vida para algumas pessoas, de repente é ter dinheiro e gastar e viver de boa. Não, pessoal, é viver com a sã consciência, tranquila, de que não existe diabo, não existe inferno que pregam por aí só para amedrontar as pessoas, não. Não me preocupa com isso. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas na hora eu quero falar a respeito disso aí. Diabo, isso nunca existiu da maneira que o povo prega aí. Nunca. O pessoal fala que Deus jogou o diabo lá do céu aqui na terra. Eu não colocaria minha família para morar onde tivesse o diabo. Por exemplo, assim, eu não colocaria minha família para morar dentro de um presídio. Inclusive, tem um vídeo que fala sobre isso daí. Só que eles acreditam que Deus jogou o diabo aqui na terra, depois pôs nós morar aqui junto com o diabo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que estava lá... Não vou entrar nesse detalhe, não. Deixa isso para outra hora. Tem vídeo aí falando no canal. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Algumas pessoas acreditam que fazer novo homem
Aí para chamadas igreja, batizar nas águas, e é um novo homem. Dar dízimo, isso é um novo homem. Negativo, pessoal. Negativo. 16. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Ah, meu amigo. E vindo ele evangelizou a paz, e a vós esteves longe. A vós que esteve longe, e aos que estava perto. Esteve longe quem? Os gentios. Esteve perto quem? Os judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ambos nós temos acesso ao Pai. Todos nós hoje temos acesso ao Pai. Algumas pessoas falam assim, ah, eu vejo muito por aí, eu ainda quero fazer uma live falando a respeito de orar por alguém. Mas preste bastante atenção aqui, pessoal. Eu vou ler aqui, ó. Efésios 2, 18. Olha o que está dizendo aqui. Para você que pede para alguém interceder, orar por você e fazer isso, ora por mim, faz isso por mim e tal, faz uma oração. Olha aqui, pessoal. Efésios 2, 18. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai. É um mesmo Espírito. Olha, se eu tenho acesso ao Pai, por que eu vou pedir para alguém? Eu não posso pedir para alguém. Eu tenho acesso. Eu não sou inimigo de Deus. Para me pedir para alguém, ora por mim, que Deus vai ouvir a sua oração e não vai ouvir a minha. Amado, não importa o jeito que você orar, eu entendo que é conversar com Deus. E se é conversar com Deus, você não é inimigo de Deus. Eu não sou, Deus não é nosso inimigo. Deus é Pai, porque aqui está dizendo, eu creio. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Olha o 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Da família de Deus. Por que eu tenho que estar pedindo para alguém fazer algo, interceder? Não tem cabimento, pessoal. Eu não estou aqui para maldizer de ninguém. Eu estou aqui para ler a palavra de Deus e fazer os comentários aqui que eu achar conveniente. 20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que tem de gente tropeçando na principal pedra de esquina, as pessoas não aceitam isso daqui. Mas é fato, não é... Eu costumo falar assim que as pessoas podem descartar todos os meus comentários, porque são comentários. Mas jamais descarta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo. As pessoas, muitos aí, misturam o tempo, pega lá no começo, mistura lá com o fim, acha que a Bíblia, ela não tem divisão, ela não tem separação. O mesmo que servia para antes, serve para hoje, e de repente o que serviu para antes já não serve para hoje, e faz um mexido aí que fica estranho. As pessoas têm que entender que tem um porquê que está escrito no Novo Testamento. Está escrito no Novo Testamento. As pessoas têm que entender isso. Para algumas pessoas que ainda fazem parte de uma denominação, quando é então que vai começar a praticar o Novo Testamento? Se nós já estamos no Novo Testamento. Se você faz parte de uma denominação religiosa, não quero falar mal de você não, pessoal. De repente ninguém falou isso aqui para você. Mas se você faz parte, pergunta aí seu líder religioso, quando é que vai começar o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é novidade de vida. Não é viver nas coisas velhas. Diabo vai fazer isso, tem que dar dízimo, fazer... Amado, ajudar alguém é sempre bom. Sou contra ajudar alguém. Esse negócio de pegar dinheiro, levar para esses líderes aí que só estão pensando em ficar rico, isso jamais eu vou fazer. Ajudar o próximo foi o que Jesus disse. Quando você faz um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Não é quando você leva dinheiro lá para os templos, que as pessoas falam, tem que trazer dinheiro à casa do tesouro, não. Não vou entrar nesse detalhe não, mas vamos seguir com a nossa leitura aqui, que é muito melhor. Efésios 2, 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22. No qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, em Espírito. Aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, fulano está com demônio, vamos expulsar o demônio. Amado,
Eu tenho um vídeo aí falando a respeito do demônio de Gadareno. Agora imagina, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, ou seja, do próprio Deus, habita em nós. Como que pode entrar demônio numa pessoa? Não tem lógica. Isso é um absurdo. Aqui está dizendo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Pronto, acabou. Acabou. Eu não posso falar que habita aqui um demônio e o Espírito Santo de Deus. Não tem lógica. Não tem lógica. 2 Coríntios 2 Coríntios 3, verso 2 a seguir. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Isso é o Novo Testamento, viu, gente? É o Novo Testamento. Isso aqui é alimento pesado. Não é para qualquer um alimentar disso aqui, não. Não passa mal. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, aquela que Moisés pegou e desceu assim do templo lá, do monte lá, né? Não, nem tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Isso é maravilhoso, abençoado. 2 Coríntios 3, 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes, por nós, olha aqui. É por Ele, né? Como que nós vamos ser capazes? De pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Então, quando nós tentamos fazer alguma coisa de nós mesmos, vejo muitas pessoas aí, eu tenho que me salvar, eu tenho que lutar pela minha salvação. Abençoado. A nossa salvação, Efésios 2,8, ela veio de graça. Foste comprado por um bom preço, abençoado. Se depender de nós para nós salvarmos a nós mesmos, nós vamos ficar aqui. Não tem essa salvação, não. Nós já somos salvos. Algumas pessoas falam assim, então tudo bem. Pessoas já me questionaram, já que eu estou salvo, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer... E são pessoas que participam de uma chamada igreja, uma denominação. Agora, eu não entendo como que as pessoas estão lá, dizendo que é um servo de Deus, ainda está com a mente corrompida com o antigo homem. Como que eu vou pensar nisso? Não, agora você disse que eu estou salvo e está tudo assim, agora eu posso matar, posso roubar. Abençoado, eu só digo que você ainda está com a mente contaminada. Só isso. Você tem que descontaminar. Porque a partir do momento que você descontaminar a sua mente, você vai falar, poxa, Jesus deu sua vida e tomá-la por mim e por muitos. Eu não posso fazer isso mais não. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso macular o templo do Espírito Santo de Deus. Amado, quantas pessoas se encontram dentro de um presídio porque alguém falou, se você não der dízimo, se você não for batizado nas águas, se você não for para a igreja, se você não fizer, você vai para o inferno, Jesus vai voltar e não vai te levar. Sabe o que as pessoas fez? Muitas pessoas se entregou à prostituição, ao crime, a tudo quanto é coisa, porque falou, eu não dou conta. Eu não dou conta. Então é muito peso nas pessoas que põem. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para que eu seja um instrumento sonoro aqui, que estou lendo isso daqui, e que essa mensagem aqui chega com alimento sólido. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma, das juntas e medula de cada irmão que está assistindo aí, e transforme, que seja transformada. Que essa pessoa seja transformada acerca da verdade, não é acerca de mim, não, acerca do que está escrito. Vamos continuar lendo aqui. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, verso 6. O qual nos fez também capaz de sermos ministros de um novo testamento. Isso aqui é Paulo falando naquela época, ou seja, 2000 anos já se passaram.
ou quase 2000 anos, né? Quando Paulo escreveu isso aqui, já foi em meados do ano 60 depois de Cristo. Então, abençoado, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. É isso que nós estamos hoje. Não da letra, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. O que que mata? O que que a letra mata? É o antigo pacto. Algumas pessoas falam assim, olha, você está lendo aí de qualquer jeito. Cuidado, hein? A letra mata, abençoado. Isso aí é medo que te põe. São as pessoas aí que não têm caráter, que não têm sentimento, que não têm piedade, que não têm... que falam uma coisa dessa. Vamos continuar. Verso 7. E se o ministério da morte... Olha aqui, pessoal. Por que a letra mata? Porque o antigo pacto era o ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, o antigo pacto, mesmo sendo o ministério da morte, veio em glória. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto que estava, a qual era transitória. Algumas traduções falam desvanecendo, né? Mas aqui está falando transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o ministério que nós vivemos hoje. É o ministério que nós estamos hoje. Mas muitas pessoas ainda insistem em viver no ministério da morte, do antigo pacto. Aí, meu amigo, eu só lamento se está acontecendo alguma coisa na sua vida aí, que você pede explicação e não encontra. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, que era o antigo pacto, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. É o ministério do sangue do Novo Testamento. É o Novo Testamento que nós vivemos hoje. É a graça de Deus em sua plenitude. Verso 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessas excelentes glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, ou seja, o ministério do Novo Testamento, a graça de Deus, a sua plenitude, em sua totalidade, em toda a sua essência. É o que nós vivemos hoje, mas tem pessoas que insistem em viver no antigo pacto, com medo disso, com medo daquilo, com medo de Jesus voltar e ela ficar. Infelizmente as pessoas vivem desse tipo, debaixo de medo. 12. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. É o que nós precisamos falar hoje mais, cada um que tem conhecimento da graça de Deus. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, o antigo pacto era transitório. Então, ele punha um véu no seu rosto, né? Para o fim daquilo que era transitório. E tem muita gente pondo véu no rosto aí, mas olha, presta atenção no que vai vir agora. Vai vir mais alimento sólido aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, isso que ele falou hoje para aquela época. E se Paulo estivesse aqui, hoje ele falaria da mesma forma. Ou de repente ele ainda acrescentava. Hoje... E acho que não vai parar, não. Vou ler de novo. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, as pessoas que ainda encontram dentro de um sistema religioso, que ainda está nas práticas da antiga aliança, elas se encontram dessa forma aqui, ó. 2 Coríntios, né, 3. 2 Coríntios 3, verso 15, né?
Verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, ou seja, está tampando, as pessoas não querem ver. Você apresenta aí a palavra de Deus para algumas pessoas aí, se você não fizer parte da denominação religiosa, as pessoas não aceitam, não gostam nem de te ouvir, por mais verdade que você fala. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Nós estamos no Novo, né? O qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É triste isso, abençoado. É muito triste. Mas quando se convertem ao Senhor, opa, então quer dizer que quem vive de acordo com a antiga aliança não é convertido ao Senhor? É o que está falando aqui. Quando converte ao Senhor, então o véu é tirar. Então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós em graça estamos livres, porque o Espírito está aqui em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, em graça nós estamos com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Bom, está quase terminando aqui. Hebreus 12, verso 18 a seguir. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso, em fogo, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades. Isso aqui é da antiga aliança também. E ao sonido das trombetas e à voz da palavra, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse assim, não falasse mais, ou seja, eles não suportavam mais ouvir, né, o som, né, quando o Senhor ia falar com eles lá, eles não suportavam mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar, o monte será apedrejado, ou passado como um dardo. 21. E tão terrível era a visão que Moisés diz: estou tão assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião. Opa, ó glória, essa é maravilha, né? Chegaste. Algumas pessoas estão esperando chegar, achando que esse Monte Sião aqui é lá na eternidade. Não, abençoado. Ele é um espiritual. É aqui. Nós sentimos isso. Vamos lá. Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de tudo, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da expiação, que falam melhor do que o de Abel. Pessoal, para você que acredita que Mateus é Novo Testamento, estão enganando você. Para você que acredita que o fato de você ir para uma chamada igreja, você está no caminho certo, só lamento, não está. Não estou aqui te mandando, pedindo, implorando para você sair de lá. Eu só apenas estou pedindo para você ficar com a verdade. E a verdade é essa, a palavra de Deus. O sangue do Novo Testamento. Esse foi a live, esse foi mais um vídeo nessa noite. Aquele vinho, aquele pão, aquele vinho que Jesus tomou, era simbolismo do Novo Testamento. Ele não estava mandando ninguém de nós, não. Ele estava falando só para os 12. E ele estava ali por causa da Páscoa. 2 dias que antecedia
a Páscoa. Então ele estava uma ceia, ceia porque são um jantar depois das 18 horas. Jesus de Nazaré não estava ensinando ninguém a comer Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Existe lá Páscoa. Então, ele aproveitou esse momento para anunciar o Novo Testamento. Ok, abençoado? Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aí, que assistiu o vídeo por completo. E quero que compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal aí, deixe o seu like aí. E que vai ser muito importante a algumas pessoas que ainda não têm conhecimento dessas passagens que eu falei hoje. Às vezes as pessoas ouviram aí de outra forma, mas eu estou falando de uma forma que o Espírito Santo de Deus permitiu que eu falasse. E se de repente você achou edificante esse vídeo, encaminha para mais pessoas, para que elas tenham conhecimento, para que fiquem sabendo. Algumas pessoas que ainda fazem parte de uma denominação religiosa, por mais que você não acredite em mim, não confie em mim, eu até entendo, mas não deixe de confiar e acreditar na palavra de Deus. Eu duvido que nessa noite algo não foi edificante para você. Eu duvido muito. Agora, se tudo que eu falei aqui nessa noite não foi edificante para você, é uma semente que foi lançada. Aí o problema não é a semente, o problema é a terra. Se a terra é fértil, se a terra é boa ou não, ok? Então, graça e paz aí, abençoado, graça e paz.